Nos foi liberada uma palavra da parte de Deus There was a word released over us from the Lord de que o ano de 2024 será um ano de colheita. that 2024 would be the year of E eu harvest, creio piamente nessa palavra. and I believe it fully. E se você crer também, você vai colher. And if you believe it, you will harvest it. Mas é importante que nós tenhamos consciência que existe uma responsabilidade sobre essa colheita. But there is responsibility in the harvest. Nós temos uma responsabilidade quando Deus nos dá uma colheita. We have responsibility when the Lord gives harvest. E essa manhã eu quero explorar pelo menos 4 pontos que vão nos dar uma direção e nos fazer entender essa correlação de responsabilidade e colheita. And I want to talk about 4 points that bring together the responsibility and the harvest. Vamos ler o texto de João, capítulo 4, verso 34, que tem sido o texto base que o pastor Júnior tem usado. Let's read John 4:34 that has been preached on for the last few Sundays. Aonde o Senhor Jesus disse assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, ou seja, do Pai, e realizar a sua obra. Then Jesus explained, "My nourishment comes from doing the will of God, or be it my Father, who sent me, and from finishing his work." Pai, em nome de Jesus, Father, in the name of Jesus, estamos aqui, Senhor, para ouvir a Tua palavra, here we are to listen to your word, compreendê-la to comprehend it, e colocá-la em prática. and to practice Eu te it. peço que faça com que o Teu Espírito Santo nos abra a mente May your Spirit open our minds e os nossos corações and our hearts para entendermos completamente to fully understand esse grande mistério the great mystery que é a colheita que Tu tens para nós ano que vem. that is the harvest you have waiting Em for nome us. de Jesus te peço, In the name of Jesus, Amém. amen. tome seu assento. You may be seated. 4 pontos eu quero explorar. I want to go through 4 points. Primeiro, 2 compromissos. First, we have 2 commitments. O texto que nós lemos, o Senhor Jesus diz: a minha comida consiste em fazer a vontade do Pai The Lord says, "My nourishment comes from fulfilling the will of the Father e and realizar a sua obra. to finish his work." O verso implica em 2 The compromissos. verse implies 2 commitments. E quando o Senhor Jesus diz que Ele quer realizar a obra tanto quanto Ele quer fazer a vontade do Pai, Ele compara isso a comer e beber. And Jesus compares these 2 commitments as food and as drink. Porque se a gente não comer e nem beber, a gente morre. Because if we don't eat or drink, we die. Então o foco da sua vida era tão importante, ou seja, fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra era tão importante para Ele como comer e beber. So fulfilling the will and the work was as important as eating. E Ele, nos dando esse exemplo, temos que tomar isso para nós também. And with this example, we have to take it on. Também temos que ter como foco fazer a vontade do Pai e realizar a obra como sendo as coisas mais importantes da nossa vida. We also have to place in priority fulfilling the will and the work. Mas o que significa exatamente, qual é a diferença entre fazer a vontade do Pai e realizar a obra? But what is the distinction between fulfilling the will and the work? Quando ele diz fazer a vontade do Pai, ele está se referindo a viver de acordo com o padrão moral bíblico, ou seja, com uma vida que dá testemunho de quem realmente obedece às Escrituras. When he talks about the will, he's talking about living a biblical moral standard. Existe uma série de ensinamentos na Bíblia, There are tons of teachings in the Bible onde nós temos a responsabilidade de aprendê-los where we need to learn them e vivê-los. and live them. Dar um testemunho de que de fato somos seguidores de To Jesus. give good testimony that we are followers of Jesus. Porque quem segue a Jesus tem que seguir os seus passos. Because those who follow Jesus need to follow his way. Quando ele fala e realizar a sua obra, And when he says, "and fulfill the work," ele está se referindo a fazer aquilo que o Pai o chamou para he's fazer. referring to what the Father has called us O to. que significa que realizar a obra é obediência ao chamado. Which means that to fulfill the work is obedience to the call. Então, uma coisa é andar de acordo com o padrão moral bíblico, So it is one thing to follow a biblical moral standard,
E outra coisa é realizar a obra do Pai. And it's a different thing to fulfill the work. Dois compromissos They're two different que commitments. precisam caminhar juntos na vida do crente. And they need to walk in conjunction. Mas eu tenho uma pergunta. But I do have a question. É possível Is it possible ter compromisso com o padrão moral bíblico e não ter compromisso com a obra de Deus? to have commitment with biblical moral standards but not with the work? É possível nós vivermos de acordo com o ensinamento das Escrituras, Is it possible to live according to biblical teaching, sermos fiéis em todas as to be coisas faithful in all things, e não sermos fiéis com a obra? and not be faithful with the work? O exemplo que me vem à mente é o de Jonas. The example that comes to mind is Jonah. Quando a Bíblia fala de Jonas, When the Bible speaks of Jonah, em nenhum momento sugere que ele tinha um comportamento ou um estilo de vida que envergonhava o Senhor Deus. it never suggests that he would bring shame to the Lord through his life. Deus nunca reclama ou dá nenhuma repreensão a ele em todo o texto em que Deus está conversando com Jonas. God never rebukes Jonah's lifestyle, Mas quando ele é comissionado para fazer uma obra, but when he is commissioned to the work, ele foge. Jonah flees. Então Jonas é o clássico exemplo de So alguém Jonah is an example que tem compromisso com a palavra de Deus, of someone who commits to the word, tem compromisso com um testemunho fiel, commits to a faithful testimony, mas não tinha compromisso com a obra. but did not commit to the work. Então é possível a gente negar a obra de Deus So it is possible to deny the work e mesmo assim ser fiel a Ele. and still be faithful to him. E será que o contrário também é possível? And is the opposite possible? É possível que alguém tenha compromisso com a obra de Deus, Is it possible to commit to the work, fazendo o trabalho que Deus o comissionou a fazer, respond to the call, e não ser comprometido com um estilo de vida que está enquadrado dentro do padrão moral bíblico? but not be committed to a lifestyle in the biblical moral O seu standard? comportamento, na verdade, acaba envergonhando o evangelho. Your actions actually shame the gospel, E apesar disso, ele tem um compromisso com a obra. but this person still commits to the work. Existem dois exemplos bíblicos. There are two examples. Os filhos do sacerdote Eli, The sons of Eli, chamados Ofni e Finéias. Eles eram sacerdotes, they were priests, eles serviam no templo, they served in the temple, mas a Bíblia ensina, mostra, relata que eles eram corruptos, but the Bible calls them wicked. que eles se deitavam com mulheres, They would go to bed with women, que eles aceitavam corrupção. they would accept corruption. Eles não davam um compromisso de alguém que testemunha e testifica que é um discípulo do nosso Deus. They did not walk as disciples of our God. Então, existe também a possibilidade So there is the possibility de alguém estar fazendo a obra dele, of someone doing the work, mas não dá um bom testemunho. but not being a good A testament. sua vida não está de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Their life is not in accordance to the teaching of the gospel. Diante destas duas realidades, And with these two realities, eu pergunto, I ask, em qual lugar você se encontra? where are you? Olha para dentro de você e responda, qual é o lugar que eu me encontro? Look inside and say, where am I? A minha comida consiste em fazer a vontade do Pai My nourishment is in fulfilling the will, e realizar a sua obra. fulfilling the work. É isso que o Senhor nos espera de nós. That's what he expects from us. E por que isso é importante? And why is it important? Porque colher, que é aquilo que Deus tem nos prometido para o ano 2024, Because to harvest, which is what the Lord has promised to us, implica em trabalhar, it implies work. implica em realizar a obra. It implies to fulfill the work. O tempo que nós estamos para viver, segundo aquilo que Deus tem nos falado, The time that we're about to step into, ele não será experimentado sem esforço. it's not going to work without effort. Não significa que você vai sentar, esperar e receber a colheita chegar nas tuas mãos. You're not just going to sit and watch the harvest come to you. E é importante que a igreja entre ou adentre o ano de 2024, And the church needs to step into 2024, compreendendo como funciona esse mistério, understanding how the mystery works, para que nós possamos usufruir o máximo daquilo que Deus está para colocar nas nossas mãos. so that we can taste as much as the Lord is pouring out. Porque para colher, gente, é Because- necessário
To ir harvest, ao campo trabalhar. you need to go to the field and work. Para colher, precisamos ir ao campo trabalhar. We need to go to the field and work. A colheita não vai até você. Harvest doesn't come to you. Você tem que ir no campo You go to the field e fazer a colheita. and harvest. A colheita não é uma herança que você recebe sem fazer esforço. Not an inheritance where you don't have effort, O que significa que para o ano de 2024, which means that 2024, que Deus tem prometido que nós vamos colher, that the Lord has promised the harvest, também está implícito, e você tem que estar atento a isso, it implies que você tem que trabalhar. that you're going to work. E eu acredito piamente, irmão, And I fully believe que Deus tem falado que nós vamos colher. that the Lord has spoken, we will harvest. A experiência que o pastor Júnior teve aqui, The experience that Pastor Junior had, que ele explicou há 2 semanas atrás, that he told us about 2 weeks ago, aonde Deus enviou alguém where the Lord sent someone que não tinha isso em mente, that didn't have that in mind, mas naquela pequena conversa, but in the conversation, o Espírito Santo trouxe o entendimento no espírito dele do que ele estava para fazer no ano que vem. the Holy Spirit of God brought understanding of the next year, Traz sobre nós a responsabilidade de compreendermos como funciona a colheita para nos posicionarmos da forma certa. and it brings us the responsibility to respond to the harvest in the right position. É nossa responsabilidade ir ao campo para trabalhar. It is our responsibility to work. Ou seja, para colher você tem que trabalhar. To harvest, you have to work. Em 2024, você precisa discernir para qual campo Deus está te direcionando para você colher. And you need to discern, what field am I being sent to harvest Por quê? in? Why? Porque a colheita, meus irmãos, Because the harvest, está ligada ao chamado. it is connected to the call. É por isso que eu falei do chamado. That's why I spoke of the call. É por isso que Jesus diz, e realizar a sua obra. That's why Jesus says, and fulfill the work, Que é a obediência ao chamado. which is obedience to the call. Mateus capítulo 9, verso 37. Matthew 9:37. O Senhor Jesus diz assim: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Jesus says, the harvest is great, but the workers are few. So pray to the Lord who is in charge of the harvest and ask him to send more workers. Rogai Pray ao Senhor da seara to the Lord of the harvest que mande trabalhadores para a seara. that would send workers to the Rogai a field. Deus Pray to God que envie trabalhadores. that would send workers. Para Deus enviar trabalhadores, But for God to send workers, Ele tem que chamá-los. he needs to call them. Olha Look, como a colheita está associada ao chamado. harvest is connected to the call. Deus está chamando para você ir colher. God is calling you to harvest. Não é assim que a gente vê aí quando a gente anda nas ruas, as placas escritas assim, estamos contratando? When we walk around, we see signs that say, we're hiring. Quando eles dizem estamos contratando, When they say we're hiring, ele está chamando gente para they're trabalhar. calling people to work. Deus está contratando. God is hiring. Quem quer trabalhar? Do you want to work? Entenda que Understand para você colher ano que vem, that for you to harvest, você precisa estar disposto a se colocar à disposição do Senhor. you need to be willing to be available to A him. promessa da colheita para 2024, The gente, promise of the harvest of 2024 aponta para points to aonde você colocar as suas mãos para trabalhar, where you place your hands to work, você vai colher. there you will harvest. Aonde você se disponibilizar para Ele, para estar trabalhando para Ele, Wherever you make yourself available to work for him, Ele vai fazer com que você colha. he will make harvest. Ele vai fazer com que seja abundante a colheita. He will make it abundant harvest. Então nós temos que estar atento a isso. So we need to pay attention. Sobre essa casa há uma promessa. Over this house is a Há uma promise. promessa para ano que vem ser um ano de colheita. A promise of harvest. Mas entenda But understand que para colher, that to harvest, você tem que ir ao campo trabalhar. you need to go to the field. É sua It responsabilidade. is your responsibility. Levítico capítulo 19, Leviticus 19, verso de número 9 diz assim: verse 9 says, quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura,
nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. Deixai-as para o necessitado e para o estrangeiro. When you harvest the crops of your land, do not harvest the grain along the edges, and do not pick up what the harvesters drop. It is the same with your grape crop. Do not strip every last bunch of grapes, and do not pick up the grapes that fall. Leave them for the poor and the foreigners living among you. A palavra que Deus deixou para o povo, The word that the Lord leaves to his people como um mandamento, as a command, como uma ordenança, as an order, quando eles fossem colher, is that when they harvest, aquilo que caísse pelo chão, whatever falls, não corre atrás para pegar de novo. they shouldn't grab it. Deixa. Leave it. Deixa para os pobres. Leave it to the poor. Deixa para aquele que não conseguiu colher. Leave it to those who couldn't harvest. Uma das responsabilidades que a colheita traz para nós One of the responsibilities we have with harvest é o compartilhamento do fruto. is to share the fruit. Aquilo que você colher, That which you harvest, aquilo que Deus colocar na sua mão com abundância, what he places in your hands with abundance, lembre-se de compartilhar com quem não foi capaz de colher. remember to share with those who did not Talvez harvest. você colha tempo, Maybe you'll harvest time ou talvez você colha dinheiro, or money ou você colha conhecimento, or ou understanding fé. or faith. Compartilha com aquele que não tem. Share it with those who don't have it. Entenda que a abundância que Deus coloca na sua mão, Understand that abundance que está associado à colheita, that is connected to the não é para harvest, você fazer usufruto sozinho. it's not for you and you É para alone. você compartilhar, It's to share para que todos sejam ricos. so that all may be rich. Porque talvez alguns não consigam colher porque não souberam plantar. Because some maybe didn't harvest because they didn't sow. O último ponto é a lei da colheita segundo a The semeadura. last point is the law. Aonde, em Gálatas capítulo 6, verso 7, Where in Galatians 6:7, a Bíblia nos diz que aquilo que o homem semear, isso ele vai ceifar. says that what you plant, you will harvest. Ou seja, Deus deu uma lei fixa, God gave a law aonde tudo que você semear é aquilo que você vai colher. where everything you sow, you will harvest. Você vai colher o que em 2024? What will you harvest in 2024? Você vai colher o fruto das suas atitudes e das suas decisões que você fez em 2023 e anos passados. You're going to harvest the fruit of your actions and your choices. Deus conhece as tuas obras. God knows your works. E aquilo que você vai colher ano que vem And what you're going to harvest next year é aquilo que você já plantou. is what you've sown. Mas o que acontece se as tuas atitudes e escolhas indicam que você vai colher um fruto ruim? But what if your choices and actions ensure bitter fruit? Como resolver isso? How can you fix that? Se aquilo que você plantou ano passado e em anos anteriores indica para você, você tem essa consciência, If you're understanding right now that your actions and your choices have sown vai ser um fruto ruim? something that will bring bitter harvest, Mude as suas atitudes hoje. then change today. Mude as suas escolhas hoje. Change your choices today. Se o seu relacionamento dentro de casa foi ruim com a sua esposa e os seus filhos, If your relationship with your family was bad porque você foi rude com as palavras, because you were rude, peça perdão hoje ask forgiveness e today mude a sua atitude. and change your actions. Se você foi uma pessoa que agiu de forma indevida em outras situações e outros segmentos da vida, If you acted inappropriately in other e areas isso está projetando um fruto ruim lá na and it's frente, projecting bitter fruit, mude a sua atitude hoje. change your action today. Está nas tuas mãos It is in your hands mudar o resultado da sua colheita. the ability to change the result of the harvest. Depende muito mais de você do que de Deus. It's about you and not so much Porque about Deus já deu God. uma lei fixa. Because God already put the law. Aquilo que você plantar, What you sow você vai colher. is what you harvest. Mude as suas atitudes Change your actions e transforme o resultado da sua colheita. and transform the harvest. Entenda a responsabilidade que você tem sobre aquilo que Deus está para colocar em nossas mãos. Understand the responsibility of what
will be placed in your hands. A partir dessa análise, From this analysis, guarda isso no coração. guard it in your heart. Pratique Practice e it fique atento. and pay attention. Porque nas próximas semanas Deus vai continuar falando e nos instruindo acerca disso. Because the Lord will continue to speak in the following ficar de weeks. pé? Please stand this morning. Como eu falei, meus irmãos, Like I said, é muito importante que você tenha fé. it is so important to have faith. É muito importante que você creia que o Senhor nos deu uma direção para o ano que vem. To believe that the Lord gave us direction for the Uma new year. promessa foi liberada sobre nós A promise was released de colheita. of harvest. Portanto, So, posicione-se. position yourself. Porque se você não se posicionar, Because if you do not, você não vai colher. you will not harvest. E Deus está And God disposto is willing a fazer você colher to have you harvest se você estiver posicionado. if you're positioned. Isso já foi anunciado. That's been announced. Alegre-se com a oportunidade Be joyful with the e opportunity posicione-se and position yourself em nome de Jesus. in the name of Jesus. Senhor, Lord, continua nos instruindo, Senhor. continue to guide Nós us. cremos nessa palavra. We believe in the word. Nós acreditamos que tu vais cumprir essa promessa. We believe in the fulfillment E of the estamos promise. aqui, Senhor, de boca aberta, And we are wide open como passarinhos, like birds, esperando ser alimentados nas próximas semanas, waiting to be nourished in the few weeks com novas instruções, with new direction para nos prepararmos, Senhor, to prepare para este ourselves grande ano que está à frente. to the great year that is Abre o coming. coração e a mente dos teus filhos Open the hearts and the minds para que entendam essa so palavra that they may e understand possam agir de acordo com and ela. act according to Em the word. nome de Jesus. In the name of Jesus. Deus abençoe, irmãos. God bless you all. Abrace o irmão. Please hug everyone Sejam abençoados em nome de and be Jesus. blessed in the name of Jesus.